A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do Cariri Esporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de Cajeiras Construções, material elétrico, hidráulico, pisos e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Cajeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Cajeiras Construções, o material mais poderoso do mundo. Você vai escolher que é o marcado torna usada. Você tem que olhar e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Cajeiras Construções, leva o carro amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, faz mágica com martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta quinta-feira. E aqui ao nosso lado, o grande Jubão Filho. Boa noite, JF. Boa noite, Marco. Boa noite para você. Boa noite, um abraço a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos, mais um programa com muitas informações do nosso futebol. É isso mesmo. Ontem tivemos o tão aguardado jogo do grupo do Icasa e a vitória foi do Ferroviário pelo placar de 2-1. Melhor resultado seria o empate, mas houve a vitória do time do Ferroviário, que estará na próxima quarta-feira aqui na cidade de Juazeiro do Norte, enfrentando a equipe do Icasa. E aí fica a dúvida, não é, João Filho, se o Ferroviário virá com o time principal, se vai vir com um time alternativo. Agora, independentemente disso, e daqui a pouco o Aloísio vai detalhar essa situação, o Icasa precisará de uma vitória, e uma boa vitória. Não pode ser uma vitória simples por um gol, não. Tem que ser pelo menos de 2 para lá pro Icasa tentar a classificação, João Filho. É isso, vamos aguardar. Ontem eu vi alguns poucos lances, um belíssimo gol de falta do Ciel pelo Ferroviário ontem na partida contra o Atlético Cearense. É acreditar, o Icasa precisa fazer a sua parte, vencer o Ferroviário, vencer bem, né? 2 gols de diferença, aguardar o resultado do Atlético Cearense contra o Caucaia. O Atlético não pode vencer, ou um empate, ou uma derrota do Atlético para o Caucaia, e tá aí o Icasa fazendo a parte dele. O Icasa vai seguir, né? É verdade, vamos esperar que tudo possa dar certo. O importante é que o Icasa chegue vivo nessa última rodada, ainda buscando uma classificação. Claro que a gente sabe que não será nem um pouco fácil, mas o Icasa continua na luta. E quem traz os detalhes da quinta-feira do Verdão do Cariri é o Aloísio Vilar. Ele trará o Aloísio daqui a pouquinho vai chegar com informações atualizadas do Icasa, o Verdão do Cariri, que é destaque sempre aqui no Timaço da Vale FM. O Anderson Luiz também daqui a pouco com informações do Guarani de Juazeiro. Guarani que vai para a última rodada. O jogo está confirmado contra o Pacajus, Marco. Agora, como você bem disse em manchete, mais uma situação que nos entristece. O time não tem uniformes para entrar em campo contra o Pacajus. Chega nesse ponto do básico,
não ter à sua disposição. Mas daqui a pouco a gente fala do Guarani, porque agora é hora da gente falar do Icasa, com o Aloysio Vilar, que está chegando com informações atualizadas do Verdão do Cariri. Um abraço para você, Vilar, boa noite. Um abraço para você também, JF, um abraço Marco Valério, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações da equipe icasiana nesta quinta-feira. E é isso, JF, uma matemática que o torcedor vai torcer para que aconteça na próxima quarta-feira. Acontece que com a vitória por 2-1 da equipe do Ferroviário sobre o Atlético Cearense na noite de ontem, obriga o Icasa a vencer o Ferroviário por pelo menos 2 gols de diferença. Aí eu explico por quê. O Icasa tem menos 3 de saldo de gols, por conta daquela derrota para o Caucaia por 3-0. Depois, o Verdão empatou apenas com o Atlético Cearense por 1-1. E agora o Ferroviário, com esta vitória por 2-1, tem saldo de gol 1. Afinal, fez 2, levou 1, e como anteriormente o saldo de gols do Ferrinha era de 0, agora fica com 1. Então, levando 2 gols do Icasa, a equipe fica com menos 1 de saldo, e o Icasa também ficaria com menos 1. Acontece que o Icasa tem 1 gol pró a mais, ou seja, 1 gol a mais a favor, por conta justamente daquele empate com o Atlético Cearense. Lembrando que o Ferroviário empatou com o Caucaia em 0-0. E aí, por isto, né, nesse contexto, o Icasa passaria para as semifinais. Agora também torcendo para que o Atlético não vença o Caucaia na última rodada, porque o Atlético também tem saldo de gols né, melhor que o do Icasa, e aí ficaria uma situação bem mais complicada caso o Atlético fizesse pelo menos 1 gol no Caucaia. Já obrigaria o Icasa a fazer 3, ou dependendo do resultado com o Ferroviário também. O Ferroviário faz 1 gol, obriga o Icasa a ir fazendo gols. Enfim, o Icasa precisa marcar, JF. Essa é a matemática. Na próxima quarta-feira, 2 gols ou mais é o interessante para que a equipe icasiana possa pensar nas semifinais da Taça Fares Lopes. Difícil é, obviamente, o Ferroviário vem há muito tempo aí invicto dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, mas também nessa Fares Lopes. Então a gente sabe que vai ser um desafio tanto para a equipe icasiana, mas teve tempo para se preparar. Desde o dia 5 aí até o dia 26, a próxima quarta-feira, são 21 dias exatamente. E o Icasa aproveitou esse tempo para trabalhar aqui no CT Praxedão, com trabalhos físicos, com trabalhos táticos. Inclusive aqueles jogadores que estavam no departamento médico já vão sendo liberados. Então essa é a situação do Icasa. Vencer e com um bom número de gols. E sobre o assunto, a gente conversou com o lateral direito André Vitor. Ele vai falar um pouco mais dos preparativos e dessa situação em que o Icasa se encontra de ter que marcar muitos gols para poder garantir a classificação. Boa noite. O grupo da gente tá bem ciente do que tem que fazer em campo e a gente vai com tudo para buscar essa vitória e, consequentemente, fazer os 2 gols para buscar a classificação. Chegou a hora da superação e o Icasa mostrar realmente para que veio nessa Fares Lopes. Sim, vamos mostrar nosso poder ofensivo agora dentro de casa, que é um jogo decisivo, e isso vai mostrar com que a gente veio e mostrar também buscar a classificação. André, como é que tem sido também o trabalho? É quase uma pré-temporada para enfrentar o Ferroviário, né? 21 dias ao todo de preparação para esse jogo. Isso, foi muito tempo, mas a equipe da gente, com o preparador físico que a gente tem, com a comissão que a gente tem, a gente conseguiu assimilar isso bem. E se Deus quiser, a gente vai com força máxima para esse jogo. A questão de ritmo em casa tem ter prejuízo nesse sentido? Não prejudica não, que a gente trabalhando forte e focado, a gente consegue fazer um bom jogo, se Deus quiser. Como é que tem sido o discurso técnico Flávio Araújo, principalmente depois desse jogo contra o Ferroviário? O discurso dele é buscar sempre a vitória, porque isso é o que vai manter a gente vivo. E com os 2 gols a gente, consequentemente, vai buscar a classificação. O clima realmente é de confiança? Sim, verdade. É um clima de confiança e o time da gente sabe o que é que tem que fazer para buscar a classificação. O André, vai ser também o primeiro jogo do Icasa nessa competição dentro da Arena Romeirão, com a presença do torcedor. Como é que isso impacta também dentro do elenco? Diante da nossa torcida a gente tem que mostrar o nosso poder e ela também que vai nos ajudar, vai nos dar força para buscar essa classificação.
Muito bem, ouvimos o André Vitor, lateral direito titular da equipe casiana, que comenta um pouco sobre essa atual situação do Verdão na Taça Fares Lopes. E é isso, JF e Marco Valério. O Icasa agora já sabe do que tem que fazer na próxima quarta-feira. Até lá é trabalhar e buscar acertar nas finalizações. E para fazer gols, né? Porque precisa ganhar, o Icasa precisa fazer o que não faz há um bom tempo, né? Se a gente for remontar aqui na tabela do ano de 2023, faz um tempinho que o Icasa não ganha uma partida desde a época da Série B. Até porque na Taça Fares Lopes foram poucos jogos. O jogo contra o Guarani de Sobral não aconteceu, o jogo contra o Caucaia foi de derrota, depois o empate lá em Fortaleza contra o Atlético, ou seja, o time do Icasa teve suas dificuldades, poucos jogos. Tomara que essa vitória venha sabendo que o Icasa enfrentará um grande adversário. Icasa e Ferroviário é um jogo tradicional do futebol cearense. No momento, a situação é favorável ao Ferroviário. É um time que disputa Campeonato Brasileiro, Campeonato do Nordeste, Campeonato Cearense da Primeira Divisão, Copa do Brasil. É um time que, assim, tá muito mais acostumado à montagem de bons elencos nos últimos anos, diferentemente do Icasa. Mas isso não significa dizer que o Icasa não possa ganhar o jogo. Claro que vai ter um jogo de superação para poder vencer, e ainda com a quantidade de gols que é necessária para a classificação, hein, Aloísio? É verdade, Marco. E lembrar também que o Ferroviário não está garantido nas semifinais, ou seja, não vai tratar esse jogo do Icasa como um mero jogo da tabela, para cumprir tabela não, porque o Atlético Cearense está no páreo, vai enfrentar o Caucaia com grandes chances ainda. Só uma correção em tempo, o Atlético Cearense tem -1 de saldo de gols. Eu acabei falando 1, mas é -1 o saldo de gols do Atlético Cearense, ou seja, tudo isso dificulta a vida do Icasa, que tem o pior saldo da tabela, que é -3. Então tem que fazer essa matemática, tem que pensar na vitória, mas também torcer um pouquinho, né, para que pelo menos um empate saia lá entre Atlético Cearense e Caucaia, o que na minha visão, Marco JF, seria o ideal para que o Icasa pudesse focar apenas no seu jogo contra o Ferroviário. Muito bem, valeu, Aloísio, obrigado pelas primeiras informações do Verdão do Cariri no timaço da Vale FM. E a gente confere a hora pra você. Em Juazeiro são 18h25, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Bom, vamos em frente pela Vale FM, também no oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. E lembrando que lá você tem esfirras, lasanhas, beirutes, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça sua pizza 988429514. Lembrando, nossa transmissão nos nossos canais no YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Bom, a gente fala também aqui no Timaço que já está no ar o novo site do ESC Cursos. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução, condição especial para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar, financiando 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com a sua conta de energia. Também parcelamos no seu cartão de crédito em até 18 vezes. É na Gênesis Solar. Chama no Zap 981237956. Fale com Luciano Carvalho, o vovô da semana. Bom, deixe-me falar também para você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista.
Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. A Dourados fica localizada na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Tem um Instagram também, @Dourados Joias com 2 S's no final. Vamos em frente pela Vale FM 99,9 em nome de Sofumê Revestimento. Vai colocar revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros ou vai fazer envelopamento de veículos? Fale com a Sofumê Service na Rua José Marrocos 408. O melhor serviço do Cariri é na Sofumê. 98805-4899. Fica ali pertinho do Mercado Senhora Santana. Repetindo o telefone 98805-4899. Eu falei da Sofumê. Bom, deixe-me falar também que o Timaço trabalha com o oferecimento dos produtos Ambev. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas. Tem também os salgadinhos Pipocleps com vários sabores. Os steaks de cebola e bacon são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os nossos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Conosco também Grage Veículos Multimarcas. Compra, vende, troca e financia seu carro seminovo com o menor preço e a melhor garantia do mercado. Você compra um carro seminovo na Grage e fica tranquilo. É uma empresa com mais de 20 anos de tradição na nossa região. Na hora da troca, a melhor avaliação do seu usado também é na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos. Informações no 99208-8592 ou no Instagram @Grage Veículos. Atenção, você do Crato, a gente chama a atenção de você da querida cidade do Crato. Dá uma passadinha lá na Glam Moda, uma loja que, nossa, tá fazendo muito sucesso lá no Crato, no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, do centro da cidade do Crato, onde você será bem atendido, vai encontrar tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas. Lá você encontra também bolsas escolares, enfim, os melhores preços do comércio cratense para você é na Glam Moda. Passa lá. Conosco também no Timaço da Vale FM tem Nilo Embalagens, uma loja completa para você, quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo, sacolas brancas, né? Para você aí do comércio, bem reforçadas. Tem também caixas para bolos e salgados, caixas para pizza e, é claro, também tudo em artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Você encontra em Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, WhatsApp 99607-2384. Falei de Nilo Embalagens. Bom, deixe-me falar pra você da premiação do Cariri da Sorte desta semana, tá maravilhosa. Você poderá ganhar no quarto sorteio uma moto Honda Bros 0 km mais 25 mil reais. É isso mesmo? Já imaginou uma moto Honda pra você, 160 cilindradas, 0 km mais 25 mil aí na sua conta bancária? Então compre o seu Cariri da Sorte desta semana e tem mais, hein? Não para por aí não, tem 5 mil reais do primeiro ao segundo prêmio, tem mais pra você. No terceiro prêmio, uma moto elétrica. Nossa, premiação maravilhosa, sensacional. E no Giro da Sorte, tem o Giro da Sorte pra você. Serão 20 rodadas de R$500. Meu amigo, perde tempo não, compra já o teu Cariri da Sorte, é nosso, é daqui, é do Cariri. Conosco também no Timaço da Vale FM tem a Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Joá Solados produzindo os mais variados modelos e solados com matéria-prima de primeira qualidade. Atenção, atenção, você que trabalha na fabricação de calçados. Destaque para os modelos de papete em diversas cores, branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados fica na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. São os solados do seu Ribamar. 998554193 é o telefone
para você falar com a turma boa da Joá Solado. A gente fala também da churrascaria Mão de Vaca, que tá de portas abertas para receber você e sua família. O atendimento é maravilhoso, tem o melhor cardápio da região do Cariri, aquele churrasco de primeiríssima qualidade. Então passa lá na churrascaria Mão de Vaca, ou então você pode fazer o pedido, confirmar o seu pedido via WhatsApp e receber aí no conforto da sua casa. 988657741. Eu disse churrascaria Mão de Vaca. Conosco também o Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o atendimento a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo atividades como futebol, futsal, skate, basquete, integrando a juventude através de boas práticas. Tem núcleos de atendimento no bairro Frei Damião, segundas e quartas-feiras, bairro do Horto na terça e na quinta e no bairro João Cabral, terça e quinta-feira. Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Conheça um pouco mais através das redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. A gente fala também do Hotel Amuarama, que é a casa do caririense na capital cearense. Faça sua reserva pelo 0 operadora 8533048900. Hotel Amuarama. Esse número também é de WhatsApp. Faça sua reserva e tem um atendimento sensacional. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. E a deliciosa massa para pastel tasquinha também é produto Panebon Pão Nosso. A gente fala também da Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa para você. Cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320. Mais informações via WhatsApp 998125851. Conosco também no timaço da Vale FM tem o Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Inclusive, João Filho, a Unileão firmou parceria com 7 municípios da região do Cariri, oferecendo a Bolsa Social. Estudantes de Barbalha, Brejo Santo, Caririaçu, Várzea Alegre, Mauriti, Crato e Jardim podem ser contemplados com bolsas de 50% por meio do processo seletivo do Bolsa Social. Mais um projeto da Unileão. Procure aí nas redes sociais a Unileão e informe-se com todos os detalhes. Maravilha, parabéns ao pessoal do Centro Universitário Unileão por esse projeto maravilhoso, viu? A gente fala também da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fique preocupado. Você tem a Fox, pode contar com a equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 vezes nas peças montadas na loja. Você pode comprar e pagar na Fox em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É isto mesmo, tem Fox no Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas aqui no centro, Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário. Tem uma loja aberta para você nesse momento lá no Cariri Shopping. Conosco também no timaço da Vale FM, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Para pedir o seu é só ligar 988380548 ou vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Estou falando de Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. A gente fala também da Madeireira Beira Rio, para você que está construindo aí, reformando, o local certo para você comprar tudo que precisa é na Madeireira Beira Rio, da rodovia Juazeiro Barbalha. Material elétrico, hidráulico, ripas, caibros, linhas, as madeiras direto do Pará, entrega na obra para você. Mais informações 998401976 é o WhatsApp da Madeireira Beira Rio. Tem também o número fixo 3512-5007. Madeireira Beira Rio é muito mais que madeira. Estamos juntos pela Vale FM também no oferecimento de Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas acompanha a tendência da moda. Presenteios e produtos de qualidade da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571
3758. Quem também tá por aqui com o timaço é a Jal Presentes, uma loja completa, tudo que você precisa para deixar a sua casa linda e enfeitada, com peças exclusivas, tudo para você no atacado, no varejo, brinquedos aí para o seu filho, para sua filha. Então, pensou presentes, pensou na Jal Presentes. A loja fica localizada na rua Clóvis Bevilacqua 536, é no meio do quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro. Dia dos Pais tá chegando, hein? E a Jal Presentes é o local certo para você garantir o presente do seu papai. Então, passa lá, você vai gostar. Vamos em frente com o timaço da Vale FM, também em nome de Alfa Vidros Vidraçaria. Qualidade, preço e satisfação. Leve o seu projeto para Alfa Vidros Vidraçaria. Cortinas de vidro, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320, WhatsApp 998125851 e também Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Atacom Home Center, tudo para você que tá construindo, reformando, pintando aí a sua casa, artigos para decoração também na Atacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Timaço. Bom, em Juazeiro são 18h38, a hora com o oferecimento da Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui em Juazeiro do Norte, para toda a região do Cariri. Vamos então trazer Anderson Luiz para falar do Cariri. Isso. Cariri que tá com um jogo decisivo para o final de semana. Anderson Luiz está chegando para atualizar as notícias do Negro Anil, do Cariri, aqui de Juazeiro. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os amigos do Vale Esportes. Vamos falar do time do Cariri, que tem jogo decisivo nesse final de semana diante da equipe do Terrimar. Depois de 2 tropeços dentro de casa, o Cariri sai para esse jogo decisivo precisando da vitória, já que tem 9 pontos, o Calouros do Ar também tem 9 pontos, só que o time do Calouros do Ar enfrenta o Maranguape, que é o líder da competição, e o Cariri enfrenta o Terrimar nesse jogo dificílimo, que uma vitória pode dar uma situação mais confortável para a equipe nessa terceira divisão do Campeonato Cearense. O técnico João Severo conversou conosco, falando primeiro sobre as dúvidas. O Everton e o Jacozinho são dúvidas para esse jogo, são 2 jogadores importantes na peça da onzena do técnico João Severo, e ele vai falar conosco sobre esses 2 atletas e também sobre a confiança da equipe para o jogo diante da equipe do Terrimar. Já estou fazendo tratamento, né? Os jogadores sentiram. E a gente espera que eles possam realmente estar em condição de enfrentar o Terrimar no sábado. Ainda tem 2 dias de tratamento e a gente espera que a gente possa contar com eles da melhor maneira possível. Ô Severo, em relação ao que aconteceu nos últimos 2 jogos, o time teve bom volume de jogo, conseguiu até criar algumas situações, mas não conseguiu o resultado que se imaginava. Como virar a chave para esse jogo difícil fora de casa? Cara, a gente já fazendo os trabalhos aqui já de aproximação dos meias, dos atacantes, muita finalização, porque nos 2 jogos que nós tivemos contra o Maranguape e contra o Calouros do Ar, nós tivemos volume de jogo, tivemos muita oportunidade de botar a bola para dentro e não concluímos. A gente já tinha trabalhado muito, continuamos trabalhando e esperar agora que a gente possa, dentro desse jogo contra o Terrimar, acertar o gol, ter a tranquilidade necessária para que a gente possa fazer a diferença. Então, assim, o jogo é jogos difíceis, é jogos, não adianta você jogar bem e não ganhar. Você tem que fazer a diferença, tem que fazer os gols. Isso não vai acontecer. A gente espera que nesse jogo agora nós possamos reverter essa situação e sair com um resultado positivo. E as palavras do técnico João Severo falando sobre esse compromisso dificílimo do time do Cariri, sábado às 15 horas lá no estádio Raimundo de Oliveira, lá na cidade de Calcaia, onde o time do Cariri precisa da vitória mais do que nunca para ficar numa situação mais confortável na tabela de classificação da terceira divisão do Campeonato Cearense. E tomara que consiga, né, Marco? Tomara que o Cariri possa ir a campo, o jogo difícil, mas a gente fica na expectativa que a reabilitação venha e que possa o time seguir em frente em busca do seu único objetivo, que é, eu acredito que ser campeão é o que menos importa, mas é claro, que ser campeão é maravilhoso, mas o Cariri quer mesmo é o acesso
voltar para a segunda divisão e dar continuidade ao seu projeto de tentar chegar na primeira, porque esse é o projeto do time, da terceira divisão para a primeira, tá subindo novamente os degraus, né? É verdade, vai ter que dar uma resposta positiva no jogo deste final de semana, porque perdeu uma partida que não estava nos planos, que foi aquela derrota pro Calouros do Ar. Sim. Tudo bem que teve muita reclamação com relação à arbitragem do jogo, mas é um jogo cuja derrota complicou um pouco a situação do Cariri, que tinha uma gordura muito boa na classificação geral, mas que já vê ali o próprio Calouros do Ar se aproximando e hoje com a mesma pontuação do Cariri. Eis, portanto, a necessidade de vencer as próximas partidas, especialmente essa próxima. É um jogo crucial, porque um novo tropeço pode significar a perda da segunda colocação pro Calouros. Então, o time do Cariri precisa vencer, e eu particularmente acredito sim na capacidade desse time, na sua organização, na montagem de um bom elenco para que o Cariri saia com os 3 pontos no próximo final de semana. É isso, o Anderson vai voltar daqui a pouco com mais informações, vai falar do Guarani, o Guarani de Juazeiro. O Guarani que tá sem uniforme. O Guarani que não tem. E cadê aquele uniforme branco que o Guarani jogou nas 2 primeiras partidas da Fares Lopes? Uma boa pergunta. Até porque eu tomei conhecimento antes mesmo da competição ser iniciada que o Guarani, que tradicionalmente jogou de vermelho e preto, aliás, uma das mais belas camisas do futebol cearense, muito bonita mesmo, eu particularmente acho, e eu soube que o Guarani não jogaria de vermelho e preto, e a informação que me deram se confirmou. O Guarani jogou de branco. Nos 2 jogos contra Iguatu e Fortaleza. Perfeitamente. E agora cadê o uniforme branco? Né? Então vamos deixar o Anderson trazer essa informação. O Anderson vai trazer informação. Até chegou a informação para mim também que o Anderson deve confirmar que não tem atletas inscritos, mas os que tiveram seus contratos rescindidos. Os que vieram para disputar a Fares Lopes. Então não teriam mais jogadores aptos a entrarem em campo pelo Guarani de Juazeiro na última partida. Mas é assunto pro Anderson, daqui a pouco ele vai detalhar mais. Daqui a pouco tem mais do Icasa também com a Luiz Vilar, que chegou aqui cheio de informação. A Luiz é o rei da informação. A gente volta já. Seu Antônio tá por aqui também. Seu Antônio tá aqui também. Bibi tá ouvindo a gente, um grande abraço. O nosso amigo Raimundo William. Hoje é o dia do amigo, ele mandou uma bonita mensagem, um abraço aí para todos os nossos amigos que acompanham a Vale FM. Avisa aí pros amigos que a rádio já voltou, né? A rádio passou um bom período fora do ar. Houve uma pane elétrica, queimou aqui uma porção de coisas, mas graças a Deus apenas prejuízos materiais, e já estamos aí retomando a nossa programação, tanto para quem nos ouve no rádio tradicional, como também na internet, através dos nossos canais no YouTube e também no radios.net. E lembrando o nosso Instagram, para você seguir aí, @Timaço da Vale, com muitas informações. A gente volta já, fica por aí. Vale FM. Nesse domingo, você pode realizar o seu sonho de colocar R$25 mil no bolso e uma Honda Bros na garagem. O Cariri da Sorte traz pra você no quarto sorteio uma Honda Bros 160 mais R$25 mil. É uma Honda Bros 0 km mais 25 mil. É demais! Ainda tem R$3 mil no primeiro e segundo sorteio e uma moto elétrica no terceiro sorteio e R$10 mil no Giro da Sorte. 20 prêmios e R$500. E o título é apenas R$5. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps
Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aprendemos desde cedo que o trabalho e a fé sempre caminham juntos. Assim, nasceu o vilarejo, que anos depois tornou-se cidade. Assim, nasceu a nossa força, a nossa vontade de vencer. Somos mais que uma cidade. Somos aqueles que cuidam, incentivam, investem e nunca param de acreditar na nossa gente. Somos Juazeiro, a terra de Padre Cícero e de tantos outros nomes que há 112 anos não param de nos orgulhar. Parabéns, Juazeiro do Norte. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Ao vivo pela Vale FM 99,9 com o nosso jornal, com o nosso Vale Esportes. Jornal Meu Dia é só amanhã. Com o nosso Vale Esportes. Lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para pedir a sua pizza, 98842-9514. Peça pelo WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade. Destaque para os modelos de papete em diversas cores: branco, preto, nudes, caramelo, pinco, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone da Joá Solados é o 99855-4193. Ele já tá aqui, ó. Já. Aloysio Vilar. Aloysio chegou. Ele já vai falar? Muito bem. Superluz fica pra depois. Aloysio Vilar depois do Icasa. Tá voltando com mais informações do Icasa. Fala, Aloysio. Muito bem, JF. Tem mais jogador confirmado pro jogo preliminar da próxima quarta-feira, viu? Ontem a gente destacava aqui que o Jader Guga, que é o organizador, o técnico, é o meio que faz tudo. É o promoter. O promoter do time do Icasa nessa preliminar, confirmou pra gente que o Alcimar
está confirmado para essa partida. Oh, coisa boa. Que é ídolo da equipe casiana, vai estar quarta-feira para enfrentar o Master do Guarani antes da partida entre Casa e Ferroviário na Arena Romeirão. Essa preliminar deve ser iniciada às 18 horas. Além do Alcimar, que era um nome que a gente já havia destacado ontem, outro atleta também confirmou a sua vinda, é o Ricardo Baiano, também jogou no Icasa. Lembrando que só pode atuar pelo Master do Icasa quem atuou pela equipe casiana. Quem atuou nos dois, pode escolher se vai jogar pelo Icasa ou pelo Guarani. Será que o Ricardo Baiano ainda tá jogando profissionalmente, Marcos? Não sei, mas ele foi um bom volante, viu? Um bom volante, Ricardo Baiano. Acho que jogou aqui há uns 8 anos atrás. Eu lembro do Ricardo Baiano, muito bom volante. Vamos pra lista então, dos confirmados? Bora. O Valdo, goleiro. Lembra dele? Jogou no Guarani também. Preferiu jogar pelo Icasa. Eita, nesse Valdo caso aí. deixou o Guarani de lado, Valdo. Jonas Bidu, que é secretário de Esporte e Trabalho, né? Ele jogou no final de carreira no Guarani, mas brilhou mesmo, foi com a camisa do Icasa. Tem muita identificação com o Icasa e no Juazeiro Empreendimentos, me lembra aqui o meu amigo Boi. Marcos Vinícius, lateral direito. Esse aí arrebentou, mas jogou no Guarani também. Olha aí. Jogou no Guarani. Teles também lateral. Jogou nos dois. Rapaz, é difícil um cara aqui que não tenha jogado nos dois, né? Henrique, zagueiro. Henrique jogou nos dois também. Dé, atacante. O Dé? Dé. Não me lembro, Esse Dé eu desconheço. Não me lembro. Tá na lista. Maguila. Roberto Maguila. Lateral, né? Grande lateral. Foi lateral, né? Jean Bala, que tem cada história boa. Tem cada resenha com Maguila. Jean Bala, grande Jean. Rafael Cearense, que é vereador, né? Aqui em Juazeiro. O Jó. Não me lembro do Rafael jogando no Icasa, não, ó. Pois é, lembro dele no Guarani. Se tá na lista, jogou, né? Jogou. Ronaldo Angelim. Que torce Guarani, mas jogou no Icasa. Jogou no Icasa. Ele só jogou no Icasa, inclusive, ele não jogou no Guarani, né? Serginho, grande meia. E os veteranos, Nicásio e Geraldino Saravá. Rapaz, tá faltando gente aí, né? E o Júnior Xuxa, né? Sem esquecer do Júnior Xuxa. E o Alcimar, né? E o Alcimar, que a gente faltando gente pra caramba aí. Eu me recordo aqui de Cristóvão, atacante, que foi atacante do Icasa. O Bugica, me lembro de Bugica. Não vi aí o Bugica nessa lista. Às vezes o cara não tá nem batendo uma bolinha mais. Acontece, no caso do Marciano. O Cristóvão jogou no Guarani também. Será que ele não vai jogar no Guarani? Vou falar aqui um cara que jogou muita bola no meu campo, tanto do Guarani como do Icasa. Não sei qual time que ele vai jogar. É o Cantarelli, revelado pelo Guarani. Pelo Guarani, né? Pelo Guarani. Mas jogou muito também com a camisa do Icasa. Depois que ele voltou lá do Ferroviário, do Fortaleza, né? De outros clubes, ele veio aqui pra jogar no Icasa. A gente lembra que essa preliminar vai começar às 18 horas. Vai ser boa de ver, hein? 35 minutos cada tempo e o torcedor chega cedo. Acompanhar, matar a saudade aí desses ex-atletas, jogadores que vestiram camisa de Icasa e de Guarani, não é isso, Pilar? Exatamente, JF. Só falando aí sobre o Marciano, ele hoje é advogado, né? Então fica difícil fazer essa ponte. Ele mora na Bahia, foi convidado, mas não confirmou a sua presença. Quem sabe, né? Até a quarta-feira ele não possa estar confirmado. E Arizão, Arimatea? Pelo Icasa, não. Né? Acho que ele tá trabalhando. Aqui em Juazeiro nós temos o Ari. Não vai ter ninguém essa sabe se o João Neto tá batendo a bolinha de vez em quando, né? João Neto, zagueiro, foi zagueiro. E o Severo vai jogar por onde aí? Rapaz, na lista do Icasa ele não tá. Severo veio pra Juazeiro pra jogar no Icasa. Se bem que depois ele jogou no Guarani, né? Será que o Nasa deve estar na lista do Guarani? Não sei, rapaz. A lista do Guarani é com o Ebinho. Me diga uma coisa, e Márcio Alan? Vai jogar pelo Guarani. Pelo Guarani. Eu acho que o Cantarelli também. Esses dois aí vai ser interessante a gente rever o pessoal aí com esse vai jogar. Rapaz, Ebinho acabou de ligar pra mim. Será que é alguma informação? Acho que ele quer passar a lista dele. Tô vendo aqui, Ebinho, vou divulgar a sua lista, viu? Tá gerando expectativa danada, né? Principalmente aí no pessoal mais saudosista. A gente teve há pouco tempo o primeiro Icasa e Guarani de forma amistosa na Arena Romeirão. Olha o que o Ebinho diz aqui, ó. Ronaldo tá confirmado. É no Guarani, viu? Ronaldo aí, Ronaldo vai pro Guarani. Segundo Ebinho. Passou. Eita, Jadeguga, levou uma rasteira de Ebinho, Jadeguga. Jadeguga que passou a lista, viu, Ebinho? Eu vou até repetir, ó, pra dizer que sou eu
que tô inventando. A voz de Ebinho aqui, ó. Vai jogar por onde? Ronaldo tá confirmado. É no Guarani, viu? Eita. E a lista do Guarani, vamos ver se é boa também. Capoeira, goleiro. Eita, rapaz, Capoeira. Ebinho jogou muita bola também, foi. Ronaldo, Angelim, Brito, lá de Barbalha. O André eu não me lembro não. Lembra, JF? André, que posição é? Não tem a posição aqui. Será que Cristóvão, você falou em Cristóvão. Vai jogar pelo Guarani. Será que o André é o Turato? Que jogou pode ser o André Turato. Que jogou Guarani talvez também? Seja, né? Tanto jogou em casa como jogou Guarani, o André Turato. Ailton, aí tem Netinho. Aquele que parou há pouco tempo, né? Jaildo, meio campista. Cantarelli, tá aqui no Márcio Alain. Rapaz, Adalberto. O André é convidado, o André Turato. Não é o Turato. É aquele convidado. Será que é André? Deve ser André do Motel. Deve ser André do Motel. Aí Juraci vai jogar. Vai jogar. Vai olhar o jogo, né? Ismael, Niltinho pequenininho. Lembra de Niltinho? Lá de Barbalha. Severo, rapaz, vai pro Guarani. É pro gol. Olha, 2 goleiros bons, Capoeira e Severo. Beto Correria, atacante. Roberto Baiano, pensa no lateral bom quando jogou no Guarani, né? Me fez lembrar de Roberto Jacaré, tá na lista, hein? Tá, no Jacaré também tá. Acizinho. Silvio César. Eita, rapaz, foi longe. Marquinho Bandeira. Roberto Juazeiro, Betinho e Júnior Chorão. O Marquinho aí deve ser o filho do Cícero Davi, vai como convidado, né? Marquinho Bandeira. Marquinhos, né? E o Marquinho Queixada, hein? Também jogou, tanto no Guarani como no Icasa. O William também, o Nego William, né? O William lá do Crato, né? Não, o William aqui. Jogou no Crato, mas jogou em casa do Guarani também. Tem muita gente boa, né? Esse time do Guarani tá bom também, montado pelo Ebinho. Vai ser uma partida muito interessante, viu, Aloysio? Com certeza, Marcos. A gente vai estar lá acompanhando, né? Muitos ídolos aí da torcida. Aloysio vai chegar cedo no Romerão. Vamos chegar cedo, JF. Marco Valério, eu ou o Delton Sá estaremos lá acompanhando também. Bem, sábado, 3 da tarde, tem Casa e Barbalha pelo Campeonato Cearense Sub-20. E aí a gente relembra ao torcedor icasiano que será cobrado um valor de R$5 na entrada lá do CT Praxedão. Pra que esses R$5? Para gratificação do elenco do Sub-20 do Icasa, que está a 1 ponto da classificação para a próxima fase do Cearense Sub-20. Então, muita atenção, você torcedor do Icasa, sábado, nesse jogo contra o Barbalha, será cobrado esse valor de R$5 na entrada. Mas você pode doar R$10, 15, 20, fica à vontade, mas é a partir de R$5 essa entrada aí pro jogo entre Casa e Barbalha. E sobre o profissional, amanhã a equipe trabalha apenas pela manhã, na academia, 8h30 vai ser o último trabalho aí da equipe icasiana. Sábado pela manhã também no Praxedão e domingo pela manhã também no CT Praxedão. E a programação da semana que vem só será divulgada na próxima segunda-feira. E eu me despeço por aqui, prometendo voltar. Você vem amanhã? Com mais destaques do Icasa aqui no Vale Esportes. Tá certo, é o grande Aloysio Vilar. E vamos torcer pro Icasa ganhar na principal de 2-0, né? Vai ser 2-0. Pra o Verdão se classificar. Ou mais, né? Valeu. Ou mais, 3-0 ainda, o Atlético pode vencer o Calcaia por 1-0. No mínimo 2, e 2 pra lá, mas 2 eu já ficaria satisfeito. Torcedor chega cedo, vai acompanhar os veteranos de Icasa e Guarani e já liga pra Icasa e Ferroviária, acompanhando tudo aqui com o timaço da Vale FM. Marco Valério. Eu tô numa dúvida danada. Falou o nome de tanta gente boa que vai estar nesse jogo. Será que Los Pedes vai estar quarta-feira que vem lá na Arena Romerão? Ele vai chegar cedo, só para acompanhar a Icasa e Guarani dos veteranos. Ele vai chegar cedo. Tá certo. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, vamos falar com Kilmer de Campos, direto de Fortaleza. Agora ele descobre. Boa noite, Kilmer. Um abraço, meu querido Marco Valério, um abraço aos ouvintes do timaço da Vale FM, chegando com as informações aqui da capital cearense. O Ferroviário que ontem venceu o Atlético Cearense pelo placar de 2-1, e o Ferroviário completou no dia de ontem 116 dias sem perder. Hoje, como ele não joga, 7 dias sem perder para ninguém. Ferroviário que alcança essa incrível marca, a última derrota foi em março. Ferroviário soma 4 pontos nesse grupo, onde tem o Icasa, o Atlético e o Calcaia, porque o Guarani de Sobral já morreu.
Ferroviário soma 4 pontos e pode até perder para o Icasa e se classificar. Mas para se garantir, precisaria pelo menos empatar com o time do Icasa na próxima quarta-feira aí no Romeirão. O Ciel fez mais um gol e já soma, o Ciel já fez mais um gol e já soma 18 gols com a camiseta do Ferroviário na temporada 2023, perdão, 19 gols na temporada 2023. Um outro detalhe aqui na capital é que o time do Fortaleza, no retrospecto contra o Palmeiras, retrospecto equilibrado. Nos últimos jogos, Fortaleza e Palmeiras fizeram bons jogos, e um detalhe interessante, este ano o Palmeiras venceu aí e o Fortaleza venceu aqui pela Copa do Brasil. Será o primeiro jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o Vozão ontem, com quase 24 mil pagantes, um gol do Luiz Otávio, zagueirão bom de bola. Lembro-me de Luiz Otávio e Naylor, a zaga do time do Icasa, na época que o Icasa dava as cartas na segunda divisão do Campeonato Nacional. Luiz Otávio salvou a pele alvinegra com um gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo. E agora, o Ceará joga contra o Juventude em Caxias do Sul no domingo, o Fortaleza joga contra o Palmeiras sábado à tarde e o Ferroviário no sábado à tarde no Piauí, em Pedro II, contra o Fluminense no encerramento da primeira fase. São estas as informações aqui da capital, Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Super Quilmer de Campos. Ô, Quilmer, você sabe responder se Los Peds... Ah, rapaz, já desligou. O Quilmer estava apressado. Tava querendo... Então, eu falei em Los Peds e ele... Será que ele tá brigado com Los Peds, o Quilmer? Não sei. Rapaz, vamos investigar, né? Vamos procurar investigar. Vamos investigar. JF, deixa eu falar aqui de ESC pré-vestibular e cursos, meu amigo. Fale. Diga aí o site do ESC. Rapaz, o ESC tem essa novidade maravilhosa, o site para você fazer o seu curso profissionalizante, o seu curso preferido à distância. É verdade. Para você se qualificar aí no mercado de trabalho, www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos, pré-vestibular, concursos e agora para você, cursos profissionalizantes à distância. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você, quentinhas e vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você encontra também artigos para festas, vai fazer aquela confraternização, aquela comemoração, pratinhos, copos, talheres, balões, pessoal que se reúne no final de semana, não vai estar usando prato de vidro para arriscado quebrar, usa o pratinho de embalagem, né? O descartável. Tudo em descartáveis você encontra em Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali pertinho da Calanto. Informações, WhatsApp 996072384. E um abraço pro grande Alexandre, o grande torcedor do Icasa, irmão do Alan, lá da Pizzaria Oval. Ah, eu pensei que era o irmão do Alan, o Alan Martelinho de Ouro. Não, o irmão do Alan é Alexandre o cara. O cara. O irmão do Val é Alexandre o grande. Ah, tá. E Val das Tapiocas também tá ouvindo a gente, um abraço pra ele. Val torce pra quem? Casa ou Guarani? Val das Tapiocas? Val, ele torce pelo Vasco. Tá. O negócio dele é o Vasco. Só o Vasco da Gama. Não quer saber de seleção brasileira, é Vasco. E... Sei que meu amigo Tico das Quentinhas torce pro Icasa. É, né? Do Icasa. Que conversa, pai. Torce pelo Corinthians. Ele e pelo Corinthians também. Um abraço pro J. Ribeiro, coração de leão. J. Ribeiro. Ideia boa você deu aqui, viu, Jota? Vamos pensar nessa possibilidade. J. Ribeiro. J. Ribeiro. Bora trazer antes. E essa situação do Guarani, né? Um abraço pro Francisco, que trabalha lá na saúde, no setor da saúde aqui de Juazeiro do Norte. Sargento Silva Neto, do FTA em Barbalha. Raimundo Benjamin, na oficina lá dos Salesianos. O Zé Mototáxi da Avenida Hilton Gomes. Joaquim na Rua São Canto. Alô, Joaquim. Tafarel, que não é o goleiro, mas bora lá na Santa Luzia. E Anderson Luiz vai falar agora. Depois do momento Curral, vamos às últimas do Vale Esportes com Anderson Luiz. Fala, Luiz. Vamos falar do rubro-negro juazeirense. Primeiro vamos destacar o Master do Guarani, que vai a campo contra o Master do Icasa na preliminar do jogo Icasa e Ferroviário. O Ebinho tá terminando de montar a equipe que vai para esse jogo. Tem alguns nomes que marcaram época de fato
vestindo a camisa do Leão do Mercado, como por exemplo o Silvio César, o Netinho, Cristóvão, Cantarelli, Roberto Baiano, Brito, zagueiro, João Severo vai pro gol, Capoeira também tá nessa lista, Arcizinho, Roberto Jacaré, Roberto Juazeiro, muitos nomes bons que já vestiram a camisa do rubro-negro juazeirense, que o torcedor tem uma boa lembrança, que já estão confirmados para esse jogo Master, diante do Master do time do Icasa. Mas agora a gente precisa também dar um destaque especial para o time profissional, que tem dificuldades até mesmo para ter uniforme para o último jogo diante da equipe do Pacajus. Hoje alguns diretores do Guarani procuraram o Soares para saber se ainda tinha uniforme para que o Guarani fosse a campo nesse último compromisso contra a equipe do Pacajus. Informação que chegou à nossa equipe reportagem é que o Guarani não tem nem uniforme para ir para essa última partida diante da equipe do Pacajus. Isso irritou bastante a diretoria que está assumindo a equipe para esse jogo, e meio a grandes dificuldades, tem que correr contra o tempo para regular os atletas e ainda vai ter que correr atrás para fazer uniforme para esse jogo. Bem complicada a situação do Guarani para esse último compromisso diante da equipe do Pacajus, viu? Tá bom então, valeu, nosso querido Anderson Luiz destacou o Master do Leão do Mercado, e essa informação, Marco, que o Guarani não tem uniforme para entrar em campo contra o Pacajus na próxima quarta-feira. Que situação, hein? Que tristeza esse time do Guarani. Claro que vão arrumar, né? O time não pode entrar em campo sem uniforme, mas assim, é lamentável porque eu gostaria de saber o uniforme branco que o Guarani jogou e o próprio uniforme rubro-negro que o Guarani jogou no Campeonato Cearense. Sumiu, depois não foi feito nenhum outro mais, né? E fica bem claro, diante dessas informações, que o Guarani precisa dar uma guinada de 360 graus. O Guarani precisa melhorar e muito. Termos de organização, de estrutura, tudo isso que a gente tem falado aqui. E é claro que esse desmantelo administrativo, ele acaba gerando resultados ruins dentro de campo, né? É aquela coisa que vem de fora para dentro de campo, atrapalhando demais o time do Guarani. É só esperar, João Filho, que o Guarani termine o campeonato, seja lá como for, para não ser punido, e se organizar para o ano que vem, porque 2023 talvez esteja sendo, porque não acabou ainda, o pior ano da história do Guarani, para a tristeza da sua gloriosa e querida torcida. Tomara, a gente sempre espera dias melhores para o Guarani de Juazeiro. Marco Valério, hoje no cenário nacional não teremos futebol, pelo menos aqui no nosso... Mas teve demissão. Rapaz, e uma informação que me chama a atenção, o Vasco da Gama tá na zona do rebaixamento na Série A, mas confirmou hoje uma baita de uma negociação fora de campo. Qual foi? Vendeu o Pedro Raul, Marco, pro Toluca do México, e teve um lucro, de acordo com a matéria aqui, além do esperado. Mais de 100% de lucro o Vasco da Gama teve. Olha o negocião, viu? O Pedro Raul vai embora e o Vasco vai embolsar o equivalente a 24 bilhões de reais, 5 milhões de dólares. Pedro Raul, rapaz, é muito ruim, Marco Valério. Não acho não. É muito ruim. Eu não acho não. Não, você não acha, mas tudo bem. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Goiás. O problema é que muitos jogadores chegam no Vasco e a maneira como o Vasco tem sido administrado nos últimos anos, o cara chega lá e não consegue render. Mas pra mim o Pedro Raul fez um ótimo campeonato pelo Goiás, tanto é que quando o Vasco o contratou, considerava-se uma grande contratação. Eu acho que, por exemplo, se você pega um Pedro Raul desse e bota aí no Atlético do Paraná, faz gol todo jogo. É a tal história. Se bota num Grêmio da vida, faz gol. Agora. É jogador pra time de intermediário pra pequeno. Não acho não. Jogador de time intermediário pra pequeno. Eu acho, com respeito à sua opinião, mas eu acho que o problema não é o Pedro Raul, é o momento em que o Vasco se encontra. Né? O Vasco, que é um time gigantesco, tão grande, de imensa torcida, de uma belíssima história, mas o Vasco tem aí enterrado alguns jogadores nesses últimos anos. E um amistoso, Marco, que tivemos hoje, mais um amistoso do time que o Luiz Castro foi, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, o que estava aqui no Botafogo. Perdeu pro Celta de Vigo 5-1 e perdeu de novo hoje. Perdeu pro Benfica de Portugal 4-1. Ih, rapaz, é só de goleada, né? Só perde de lapada.
Quem foi que caiu hoje aí? Você falou demitido? O técnico do Olímpia do Paraguai. Ah, caiu? O treinador do Olímpia? Que foi treinador do São Paulo, me fugiu aqui o nome dele agora, do Internacional. Ele é uruguaio. Aguirre, alguma coisa assim? O Diego Aguirre? Sim, Diego Aguirre. Foi demitido pelo Olímpia, que não vai bem no Campeonato Paraguaio. E o Olímpia foi o líder do grupo dele, Olímpia, na Libertadores, na primeira fase. Será adversário do Flamengo das oitavas da Libertadores, né? O Flamengo vai pegar o Olímpia assim meio baqueado já, né? Bom pro Flamengo, né? Bom pro Flamengo. E temos um novo clube que vira SAF. Qual é? É o Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro, o Conselho Deliberativo aprovou. A gestão foi adquirida, Marco, por 913 milhões para o Galo Holding. Atlético Mineiro vira também mais uma sociedade anônima do futebol. É o time que tem a maior dívida do Brasil hoje, é o Atlético Mineiro. Claro que quem comprou, né? O holding já está dizendo, é um grupo de investidores, né? Acabou comprando aí através dessa empresa e obviamente que vê possibilidades de lucro, principalmente com a Arena do Galo, né? Que deve sair do papel, né? Vai agora no segundo semestre já. Tem até show agendado já na Arena do Galo. Os outros clubes que foram adquiridos, por exemplo, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o cara lá, o americano, o Botafogo, mas aí os dois foram comprados abaixo do que o Atlético Paranaense vendeu o Vitor Roque, né? O Vitor Roque foi vendido um pouco acima do que o Cruzeiro foi vendido por Ronaldo e o Botafogo vendido para o Textor, né? O problema é que os caras estão comprando os clubes e aí tem um passivo muito grande, tem uma dívida muito grande. Então, os clubes acabam perdendo a valorização porque tem aquela dívida a ser acertada por quem está comprando o clube de futebol. Você venderia o Palmeiras, João Filho? Rapaz, sinceramente, não. Tia Leila compra, se você quiser. Ela compra, porque dinheiro ela tem. Dinheiro ela já mostrou que tem. Demais. Aí, escalação do Palmeiras: no gol, avião. Na lateral direita, helicóptero. Na lateral esquerda, outro avião. Aí você vê, o Vasco vendeu o Pedro Raul e tá fechando com aquele menino que já jogou aqui no Brasil, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo. Quem é aquele menino? O argentino que Lucas Prato. Ah, o Prato. Jogador final de carreira. Final de carreira. Jogador final de carreira. O Lucas Prato deve estar fechando com o Vasco da Gama, que quer também um atacante que esteve aqui no Brasil, no Internacional, e jogou, se não me engano, no Fluminense, o Abel Hernandes, uruguaio. Ele deve estar fechando também com o Vasco da Gama. Quer dizer, dava pra buscar coisa melhor, né? Um abraço pro pessoal do Crato, Pelado, Tico Defunto, de Assis da Comatel, Pelado, agora nós já dos estamos Pastéis. A rádio voltou, Pelado. Fica ouvindo a gente aí. Vamos embora, né? Eu tenho uma reunião com o Boi agora, mas a gente volta amanhã. Lascou-se, Boi. Você volta amanhã. Eu não volto amanhã, não, viu? Só volto segunda-feira. Né? Amanhã quem volta sou eu. Volta você. Vamos ver se Delton Sá volta amanhã. Eu acho muito difícil ele voltar. Do departamento médico, né? Mas amanhã tem Vale Esporte às 18h05 pela Vale FM. Um abraço a todos. Estaremos aqui se Deus quiser. Grande abraço, gente. Boa noite. Até a próxima. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Reportagem Cleide Lopes. Os municípios habilitados a receber os recursos da Lei Paulo Gustavo têm até 26 de julho para assinarem o termo de adesão. A Lei Paulo Gustavo é emergencial e tem como objetivo minimizar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural. Estão sendo investidos 3 bilhões e 800 milhões de reais, maior valor já destinado ao setor cultural brasileiro. Nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que a Lei Paulo Gustavo é um instrumento de incentivo à cultura no Brasil. Para os municípios fazerem a adesão, basta acessar a página do Ministério da Cultura em gov.br/cultura. Preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Foi instalada hoje a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento